A paz do Senhor, meus irmãos. Estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro do profeta Ezequiel, olhando as suas predições e a forma com que Deus estava tratando com Israel por conta de suas próprias atitudes. E no capítulo 11, o profeta Ezequiel fala sobre os juízos de Deus contra a liderança, contra os chefes do povo de Israel. Então, ele conta no primeiro versículo que o Espírito estava conduzindo ele até a porta oriental da casa do Senhor, do templo em Jerusalém. E ele vai dizendo que Deus sairia daquela casa. Olha que coisa séria. No versículo 23, ainda do capítulo 11, ele diz que a glória do Senhor se alçou, se levantou do meio da cidade e se pôs a um monte que está a oriente da cidade. E dali, o Espírito levou Ezequiel a ter uma visão na Caldeia, na Babilônia, para onde eles seriam levados cativos. O Espírito de Deus iniciou uma visão com Ezequiel na porta do templo, em Jerusalém, em Israel. Ele conta que a glória do Senhor saiu dali, se colocou no monte que está ao oriente da cidade, no ponto geográfico em que Ezequiel está mencionando. Esse monte é o Getsêmani, é o Monte das Oliveiras. A glória do Senhor saiu de dentro da cidade. A glória do Senhor saiu do meio de Jerusalém. Se levantou e foi até o Monte das Oliveiras. E nós sabemos que a glória do Senhor não voltou mais. A glória do Senhor não retornou mais para Jerusalém. Isso acontecerá novamente no reino milenial. Jerusalém foi devastada e reconstruída por cerca de 20 vezes desde a sua história, desde o seu nascimento. E a glória do Senhor saiu de Jerusalém. E é interessante que o ponto é que ela, antes de sair de Jerusalém, antes de sair do templo, da casa do Senhor, passou pelo Getsêmani. Lugar onde o nosso Cristo angustiou-se a ponto de sentir em seu corpo as ânsias da morte, suando gotas de sangue, padecendo na carne a angústia insuportável da aproximação da morte. Dali, a glória do Senhor não se manifestou mais para Israel. A glória do Senhor não estava mais na casa. O próprio Senhor Jesus, quando conversando com os discípulos, e até os discípulos chamaram a atenção de Jesus, olhando para a arquitetura do templo na época de Jesus,
eles disseram para o Senhor: olha, que beleza, formosura desta construção. Jesus, sabendo que aquilo era mera beleza estética, porque aquilo que tem na verdade a verdadeira beleza é o que contém a glória de Deus. Aquele templo era uma casca. Aquele templo era um túmulo caiado. Aquele templo era apenas uma fachada de uma religiosidade hipócrita e longe do Deus que deveria estar ali não estava mais. A glória daquele Deus não estava mais. Como se manifestou quando Salomão orou para consagrar o templo, e a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu aquela casa. Ou a glória do Senhor que encheu o segundo templo, a segunda casa. A glória do Senhor não voltou mais. A glória do Senhor voltará apenas para Jerusalém, no reino milenar, não por conta do templo. Não por conta do templo que o próprio anticristo vai querer profanar. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Cristo vai se manifestar e a glória será atribuída a Ele. Após o reino milenar, a Bíblia diz que na eternidade não haverá templo. O nosso Deus, o nosso Cristo é o nosso templo. Mas a exemplo de Jerusalém, vazia, aquele templo na época de Jesus, que era simplesmente uma máscara de uma santidade onde as pessoas guardavam a lei, mas não guardavam o juízo e a misericórdia. Então que Deus possa ter misericórdia de nós. Que nós sejamos templos de fato do Espírito Santo. Que não sejamos meras fachadas espirituais, meras fachadas religiosas. Nós, como pastores, não sejamos meros sacerdotes vazios da glória de Deus. Que a glória de Deus ainda esteja em nossa vida, ainda esteja manifestada nas nossas ministrações, que a glória de Deus ainda se manifeste na imposição das nossas mãos, que a glória de Deus ainda se manifeste onde pisar a planta dos nossos pés, que nós não sejamos túmulos caiados, templos onde a glória de Deus não está mais. Que o Senhor nos ajude e nos conserve em santidade, no temor do Senhor, na perseverança, a obediência à sua santa palavra. Não abramos mão de manter a glória de Deus dentro de nós. Esta é uma breve meditação. Estou aqui meditando no livro do profeta Ezequiel e quis compartilhar esse texto da poderosa palavra de Deus. Forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe a amada igreja, a igreja verdadeira, a igreja bíblica, em nome de Jesus. Forte abraço.